Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. E hoje falei para vocês mais vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro. E hoje vamos para a tão aguardada parte 12 do Leitura Felina, lendo o magnífico livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. Continuamos nossa leitura a partir do capítulo 52 da Núria. Então, vamos lá assistir mais um Leitura Felina incrível. E antes de começar a leitura, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Estamos de volta com força total. Então vamos lá, capítulo 52 de Núria, começando agora. Assim que Núria saiu do trabalho, correu para encontrar Roque, em um encontro de emergência. Algo que faziam de vez em quando uma ou a outra estava em momento de crise. Roque queria encontrá-la em um de seus botecos favoritos, mas Núria não estava afim de pisos grudentos cobertos de cascas de amendoim e bêbados dizendo que ela seria mais bonita se sorrisse mais. Como contraproposta, sugeriu sua padaria vegana favorita. Mesmo já estando 5 minutos atrasada, decidiu passar para checar como o gato estava. Ainda se sentia extremamente culpada por ter colocado a vida dele em risco por causa de suas más escolhas. No bolso, levava uma latinha do patê de salmão preferido dele, uma colher de plástico e um pratinho de papel que havia apanhado no trabalho. Enquanto se aproximava, sibilou como de costume. Porém, o arbusto não se mexeu. Ela não ouviu o miado familiar. Ela sacudiu a folhagem, mas ainda assim nada. Onde ele estava? Quando estava prestes a desistir, ouviu um miado fraco do outro lado do arbusto. Gato estava ali, sentado com toda a elegância, como se estivesse se perguntando que rebuliço todo era aquele. Aí está você, Núria disse aliviada. Miau. Ela estava puxando a latinha do bolso, quando de repente, pelo canto do olho, enxergou um pequeno envelope com um lindo coração feito de vidro por cima. O cantinho sob a pata da frente de gato. Ele não se mexeu, nem sequer miou ao ver a latinha de patê de salmão. Tudo o que fez foi ficar sentado, encarando-a como se estivesse tentando lhe dizer algo com o olhar. Núria voltou a guardar a lata no bolso e pegou o coração, liso e quente. Ela o ergueu contra a luz do sol e analisou o espectro de cores no interior. Devia ser uma das coisas mais lindas que já tinha visto. Era para ela? O admirador secreto tinha deixado um presente para ela. Núria olhou de relance para o envelope ainda na calçada. O coração de vidro se aqueceu na palma de sua mão. Ela o apertou e guardou no bolso. Dane-se. Ela murmurou baixinho antes de pegar o envelope do chão. Ela o rasgou com cuidado. Dentro estava um cartão do Museu de História Natural, com uma imagem em caleidoscópio de flamingos cor-de-rosa. Núria se sobressaltou. Como a pessoa sabia que ela era da Flórida? Ela olhou por cima do ombro para ver se tinha alguém observando-a. Mas o único prestando atenção nela era Gato, ainda sentado no mesmo ponto. Você sabe quem é essa pessoa? Ela perguntou a ele. Ele piscou uma vez. Ela suspirou. É claro que ele sabia. Se ao menos gatos fossem capazes de falar para poder interrogá-lo. Mas nada havia propósito em fantasiar com... Mas não havia propósito em fantasiar com o impossível. Em vez disso, ela abriu o cartão para ver o que essa pessoa misteriosa tinha a dizer. Abre aspas. Você está bem? Eu vi os machucados no seu rosto e o corte no seu queixo. E não pude evitar imaginar todas as coisas ruins que poderiam ter acontecido. E aí, você mencionou um maníaco. O que me deixou ainda mais preocupado. Espero muito que ninguém tenha te machucado.
É estranho se preocupar com alguém que a gente nem conhece, sabe? Porém, de algumas maneiras, eu meio que sinto que, na verdade, conheço você além do mais. Me preocupar é uma das minhas habilidades naturais. Minhas marcas na testa são provas disso. Mesmo me preocupando muito comigo, com os outros e com o mundo. Contudo, às vezes, é difícil fazer algo a respeito. Me comunicar, ajudar as pessoas. Verdade seja dita, é simplesmente aterrorizante demais para mim dar a cara a tapa. Me afastar do pequeno universo confortável com paredes enormes que construí ao meu redor. Pela sua carta, sei que você valoriza a autenticidade. Então aqui estou, expondo meu verdadeiro eu para você. Motivo pelo qual tem sido difícil para mim ir até você e puxar uma conversa de verdade. É por ist... Desculpa. O motivo pelo qual tem sido difícil para mim ir até você e puxar uma conversa de verdade é por estar com medo. Eu tenho medo da rejeição. Tenho medo de deixar as pessoas se aproximarem demais só para acabar perdendo-as. Tenho medo de que ninguém nunca vá realmente gostar de quem eu sou. Você perguntou o motivo de eu ser tão atraído por você. Bom, andei pensando no assunto. Acredito que é porque você é exatamente o tipo de mulher que deixaria minha mãe horrorizada. Tente não se ofender. Eu digo isso como um imenso elogio. Ao longo dos anos, passei a amar e valorizar minha mãe. Mas se for para ser completamente sincero, ela é fria, grosseira, egoísta e se importa apenas consigo mesmo. Apesar de eu ter tentado ser um bom filho, por muito tempo foi esse tipo de mulher por quem eu me cerquei. Mas você não tem nada a ver com isso. E são essas características, seu altruísmo, sua generosidade, sua simpatia e as cores com quem você se cerca, que também me deixam completamente apavorado. Você pediu sinceridade, então é o que entrego. Espero que um dia, quando eu estiver me sentindo um pouco mais corajoso, possamos nos encontrar pessoalmente. Até lá, por favor, tente ser paciente comigo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Ela piscou. Então leu a carta, uma e uma terceira vez. Fecha aspas, na verdade, a carta é escrita de fechar as aspas. Continua. Ela piscou. Então leu a carta uma segunda e uma terceira vez. A pessoa era mesmo um cara. Ele parecia gentil e educado, e tinha basicamente aberto o coração para ela. Algo que Núria nunca tinha vivenciado com um homem. Agora ela estava ainda mais intrigada. Você sabe onde ele mora? Ela perguntou para Gato. Gato continuava fitando-a da calçada com os olhos entretidos. Núria suspirou. Ela dobrou a carta e a guardou no bolso, junto do coração de vidro. Estava atrasada. Tipo, bem atrasada. 1 minuto a mais, contudo, não importaria muito. Ela procurou um pedaço de papel no outro bolso. Ahá! Continuando. 1 minuto a mais, contudo, não importaria muito. Ela procurou um pedaço de papel no outro bolso. Ahá! Tinha encontrado um recibo antigo. Por hora serviria. Ela procurou a caneta do serviço postal na mochila. E então rabiscou um bilhete rápido em resposta. Plim, 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 plim. Merda. Era o celular dela, como de costume. Rock provavelmente estava furiosa com seu atraso. Ela colocou o recibo sobre uma pedra branca que estava por perto e saiu correndo rua fora, para evitar ser assassinada pela melhor amiga. Finalmente, Rock falou, sentada à mesa de 2 lugares mais próxima da porta. Núria se apressou até lá, murmurando. Desculpe, não me mate, por favor. Garota, se eu fosse te matar por seus atrasos, teria feito isso há muito tempo. Além do mais, a julgar pelos rostos no seu rosto, parece que alguém passou na minha frente.
Agora senta essa traseira atrasada e me conta logo o que aconteceu, o que aconteceu contigo. Rock inquiriu. O garçom, um garoto de cabelo azul estilo Peter Pan com um piercing no septo, aproximou delas. Olá, meu nome é Sage. Meus pronomes são ele e ele. O que gostaria de pedir? Rock olhou para o balcão de doces por cima do ombro. Vou querer o maior cinnamon roll que tiver ali e um latte duplo, por favor. Núria não precisou nem sequer examinar o balcão. Sabia exatamente o que queria. Para mim, um cupcake de creme brulee, um brownie de chocolate duplo e um latte gelado com leite de aveia, por favor. Gostaria de chantilly de coco no seu latte gelado? Sage perguntou. Núria assentiu. Sim, por favor. Ele disparou para trás do balcão, deixando Rock e Núria sós. A padaria era minúscula, com apenas 6 mesas de tom verde pistache e paredes cor-de-rosa com toques de dourado. Lembrava Núria de um ovo Furbies, ornamentado de tons de pastel, por dentro e por fora. E aí, vai me colocar par das coisas ou não? Rock quis saber. Núria inspirou, depois expirou, deixando que um bom minuto se passasse, então descobri de onde raios deveria começar. Você quer mesmo saber? Porque honestamente é bem constrangedor e meio medonho. E se tem algo que eu não quero é te deixar preocupada sem necessidade, ela disse por fim. Eu sou sua amiga, sua melhor amiga. Você sabe que estou aqui para o que der e vier, Rock garantiu, inclinando a cabeça para o lado. Algo que ela fazia sempre que estava sendo sincera. Núria franziu as sobrancelhas. Ai, meu Deus, eu não sei se estou pronta para ser julgada e levar sermão ainda. Podemos ter essa conversa depois de um pouco de açúcar e cafeína? Deixa disso, fala de uma vez. Prometo que vou tentar não ser crítica demais, tá bem? Rock disse, apertando os lábios depois de falar. Graças aos céus, Sage voltou bem a tempo, com uma bandeja de guloseimas e as bebidas que elas haviam pedido. Ele dispôs tudo na mesa, dando a Núria mais um rápido momento para encontrar as palavras. Bom apetite, ele disse, voltando aos pulinhos. Núria mordeu seu cupcake grudento, cremoso e com gosto de açúcar queimado e engoliu antes de dizer. Eu fiquei bêbada, bem bêbada. Aí, caí de cara em uma grade de ventilação do metrô, e um maníaco tentou me apalpar, enquanto eu estava meio inconsciente. O quê? É sério? Por que você não me ligou? Você ligou para a polícia? Rock indagou, a testa profundamente franzida. Núria ergueu a bebida, tentando se esconder atrás dela. Não chegou a acontecer nada. Digo, não que não tenha sido nada. Um dos gatos que eu alimento quase arranhou a cara dele com a unha. E uma menina que trabalha no supermercado me ajudou a voltar para casa. Mas sério, eu tô bem. Bom, tá na cara que você está bem. Olha só para você. Mal está mastigando esse muffin, ela retrucou. Mas da próxima vez que a senhorita se embebedar e se meter em encrenca, por favor me ligue para eu ajudar, tá bom? Tá bem, mas só para sua informação, isto é um cupcake, não um muffin. Rock estendeu as mãos como se quisesse esganá-la. Ah, mesma coisa. Núria riu. Afinal, mesmo que Rock a frustrasse muito, ela também a amava horrores. Deixando isso de lado, você ficaria feliz em saber que eu também estou tendo uma crise relacionada a homens. Não, desculpa. Deixando isso de lado, você ficará feliz em saber que eu também estou com uma crise relacionada a homens. Ai, meu Deus, conta logo! Rock empurrou de lado o cinnamon roll para poder bater as mãos espalmadas na mesa. Núria deu mais uma mordida no cupcake, protelando as notícias para torturar Rock só um pouquinho. Porque, bem, ao estilo de Rock, a boca da amiga estava praticamente espumando.
Depois de engolir e beber um longo gole de seu latte de leite de aveia, ela finalmente desembuchou. Tem um cliente novo no café, que tem aparecido ultimamente. Ele é meio esquisito, não de jeito ruim, só meio desajeitado. Ele não fala muito, mas ontem ele apareceu lá e perguntou por mim. Meu colega Ian parece achar que o cara tem uma quedinha por mim. Mas para ser franca, eu não sei bem. Ele é meio difícil de se interpretar. Como ele é? O que ele faz? Passe todos os detalhes para cá, Rock ordenou. Núria encarou o espaço vazio acima da cabeça de Rock pensando. Acho que ele é bonitinho, daquele jeito meio atrapalhado e desajeitado de professor. De acordo com Ian, ele é um autor best-seller, mas vai saber. Um autor? Rápido, qual o nome dele? Rock indagou ao tirar o celular da bolsa com um puxão. Colin Thackeray. Os dedos de Rock voaram pela tela, puxando toda a ficha do homem no Google. Depois de um minuto, que pareceu uma hora, ela ergueu os olhos para Núria com uma expressão cuja melhor descrição seria encantada. Puxa vida, ele é gato, tipo super gato, e é best-seller do New York Times. De verdade, esse é pra casar, Núria. Se você não sair com ele, eu saio. Tem mais, dá uma olhada nisso. Núria puxou o cartão de flamingos e o coração de vidro de seu bolso e os colocou na mesa. Rock ergueu o bilhete e o leu. Conforme cada linha se passava, suas sobrancelhas se erguiam mais e mais. Espera. Esse é o admirador secreto? Quer dizer, acho que sim. E você tem respondido aos bilhetes dele? Ela perguntou. Núria se encolheu e soltou num guincho. Sim. Na verdade, acabei de deixar um para ele antes de vir te encontrar. E o que exatamente você escreveu? Núria cobriu o rosto por alguns segundos. Quando afastou a mão, suas bochechas estavam manchadas e coradas. Eu talvez tenha escrito que gostaria muito de conhecê-lo. E que ele não precisava ter medo. E falei para ele via cafeteria. E que se quiser que eu saiba quem ele é, deveria pedir um Guilherme. Mas se a outra pessoa for lá e pedir um Guilherme, Rock perguntou. Núria abanou a mão no ar entre elas. Tenho praticamente certeza de que ninguém por aqui sabe o que é um Guilherme. É tipo uma bebida de café cult super secreta. Por um momento, Rock não disse nada. Seus lábios estavam apertados e repuxados para o lado, enquanto ela taborilava os dedos na mesa. Então, de repente, blam! Ela espalmou as mãos na mesa de novo com tanta força que derramou um pouco de sua bebida. Espera aí, meu anjinho do mais puro coração. Qual é exatamente a distância entre a cafeteria e esse seu ponto de troca de bilhete? 3 quarteirões, Núria falou. Ah, droga. Rock ergueu as mãos como se estivesse invocando os céus. Tipo, oiê, tá na cara que o homem sabe escrever. Minha queridíssima Núria, já passou pela sua cabeça que esse seu admirador secreto e aquele autor best-seller do New York Times, Colin sei lá o quê, pode ser a mesma pessoa? Aí acaba o capítulo de Núria. Vamos pro capítulo 53 do Bong. Capítulo 53 de Bong. Bong assobiava enquanto reabastecia a geladeira de refrigerante. De tempo em tempos olhava para Lily. Era apenas o primeiro dia dela, mas ela tinha sido rápida ao aprender os macetes da mercearia. Bong tinha esquecido como era bom ter outra pessoa com quem trabalhar. Alguém para quem contar suas piadas. Alguém para assumir as responsabilidades quando ele quisesse dar uma pausa. Tudo bem por aí? Tudo bem por aí? Ele perguntou quando a loja estava livre de clientes. Lily sorriu.
Sim, tudo certo. Essa caixa registradora, na verdade, é bem mais fácil de usar do que a do supermercado. E eu gosto do quanto as operações são rápidas. Caramba, você precisava ver como algumas pessoas são lentas para passar as compras. Sem falar nos clientes super tagarelas que querem contar a história da vida inteira para você. Estou gostando muito daqui, Bong. Ele assentiu. Que bom, fico feliz. Gosto de ter você aqui, Lily. A porta se abriu e uma de suas freguesas entrou, a Sardenta, aquela que sempre pedia pratos de papel. Ela passou velozmente pelo caixa, percorreu um corredor, depois outro, até estar parada bem ao lado dele. Parecia cansada, de certa forma. Talvez fosse porque seu cabelo não estava no coque habitual. Em vez disso, estavam soltos, desgrenhados e armados por causa da umidade. Com licença, ela disse a ele. Ah, olá, como posso te ajudar? Bong perguntou. De perto ela parecia mais pálida, tanto que suas sardas se destacavam ainda mais. Não era só isso. Havia um hematoma verde e amarelado ao redor do olho esquerdo dela, alguns cortes e um arranhão no queixo. Você tem alguma coisa para dor de cabeça? Ela pediu com a testa franzida. É claro, vou te mostrar. Bong fez um gesto, indicando para que ela seguisse até o caixa. Ele pegou o Tilenol, Advil e Flanax na prateleira, protegida por um vidro, e os colocou no balcão. Qual você prefere? Ela fitou os 3. Não sei, não costumo tomar esse tipo de remédio. Eu sou do time Advil, Lily opinou, pegando o frasco e entregando a ela. Por uma fração de segundos, as duas ficaram se encarando. O olhar de Bong correu de Lily para a Sardenta, então de volta para Lily. Havia alguma coisa no ar entre elas, mas ele não sabia exatamente o que era. Ah, eu não sabia que você trabalhava aqui, a Sardenta disse. Lily sorriu. É meu primeiro dia. A Sardenta devolveu o sorriso, as bochechas corando. Legal, venho sempre aqui. Bong observou entregar uma nota de $10 para Lily. Lily se atrapalhou com a nota, quase deixando-a cair. Ela estava evitando o olhar da cliente, confusa de repente com as moedas no caixa. Quando entregou o troco, sua mão tremia um pouco. Valeu, te vejo por aí. Pessoal, Sardenta é a Núria. Só que o Bong não sabe o nome da Núria, então ele chama ela de Sardenta deve ser porque ela tem algumas sardas. Mas também não é nada de preconceito, tá? Sardenta falou. Assim que ela passou... E a Lily tem uma conexão com a Núria que vocês já viram no capítulo anteriores. Só para deixar isso claro. Continuando. Assim que ela passou pela porta, Bong voltou a olhar para Lily, que parecia prestes a vomitar. Em sua mente, ele visualizou as duas mulheres se fitando. Imaginou o rosto de Lily e o da Sardenta. O nariz, o queixo, a boca das duas. Então sua ficha caiu. Ele colocou a mão no ombro de Lily e disse: Era sua irmã? Os olhos de Lily arregalaram. Sim, é ela. Essa é a Núria. Ela sussurrou. Capítulo curto, agora vamos voltar para Núria. Capítulo 54 da Núria. Nu, tem alguém aqui querendo te ver, Ian falou. O coração de Núria saltou. Era ele? Era Colin? Ela devolveu a caixa de leite de aveia à geladeira e foi até o caixa. Parado do outro lado estava ninguém menos que Omar, vestido com seu uniforme do serviço postal. Em vez do sorriso habitual, sua boca era uma linha reta. O estômago dela despencou. O súbito sentimento de culpa por não ter respondido às mensagens preocupadas dele fez suas têmporas voltarem a latejar. Omar, que surpresa! Ela disse com um sorriso fraco. Omar expirou. Bom, fico aliviada por ver que você está sã e salva. Me desculpe. Espero que você não esteja bravo demais comigo por ter evitado suas mensagens. Aconteceu muita coisa nos últimos dias. Núria falou, o rosto franzindo de vergonha. Só estou feliz por você estar bem. Desculpas aceitas. Você tem um tempo para um papinho rápido, um café? Ele perguntou, indicando uma mesa livre.
Núria deu de ombros. Claro, posso dar uma pausa. O que você quer por minha conta? A boca dele se curvou lentamente nos cantos e seus ombros relaxaram. Ótimo, um pingado para mim, por favor. Claro, pode se sentar. Chego em 1 minuto. Núria fez o café de Omar e se juntou a ele em uma mesa de 2 lugares ao lado da janela. Sinto muito mesmo por ter preocupado você, Omar. Foi péssimo da minha parte. Bom, eu não vou mentir. Fiquei preocupado para valer, e com razão. O seu rosto está doendo? Omar quis saber, relanceando os hematomas desbotados e machucados cascudos dela. Núria tocou a casquinha no queixo com o dedo, como se tivesse se esquecido completamente de que ela estava ali. Não, está tudo bem. Na verdade, o pior golpe foi no meu ego. Estou me sentindo uma imbecil. Quer dizer, minha mãe sempre fica martelando na minha cabeça. Desculpa. Perdão. Continuando. Na minha cabeça por não ser uma adulta responsável. Talvez ela tenha razão. Ah, deixa disso. Não seja tão dura consigo, Núria. Até adultos têm lapsos de julgamento. Núria suspirou. Não sei, não. Você parece um adulto responsável. Tenho certeza de que você não ficaria bêbado e cairia de cara em uma grade do metrô. Hã? O Mar sacudiu a cabeça e bebeu um gole de seu pingado. Na verdade, é meio que por isso que eu estou aqui. Digo, não me entenda mal. Eu realmente queria saber como você estava e provar seu maravilhoso café. Mas estou em um certo dilema. Me ajudaria muito ouvir um conselho de um lado neutro. É claro que houve. Omar expirou fundo, então se reclinou para trás, os ombros caídos. Acredito que você se lembre do Cal, me atormentando lá no jantar com a história de fazer o curso de culinária, e que eu disse a ele que estava pensando em conhecer a escola. Bom, foi meio que uma mentirinha. Eu só queria tirar ele do meu pé, sabe? Mas a verdade é que eu não tenho nenhuma intenção de fazer essa visita. Estou me sentindo péssimo por ter mentido para ele. Eu não gosto de mentir, Núria. Não é do meu feitio. Núria se esticou e apertou a mão dele. Você é humano, Omar. Somos todos humanos. E humanos cometem erro às vezes. Quer dizer, eu faço isso o tempo inteiro. Eu sei. Mas o que devo fazer agora? Como é que vou dizer ao Cal que menti para ele na cara dura? Por um momento, a mesa dos dois ficou em silêncio. O rosto de Omar parecia um pouco pálido e manchado, como se já estivesse temendo precisar se confessar para Cal. Núria, por outro lado, estava levemente em pânico. Não era exatamente a melhor pessoa para distribuir conselhos. Mas lá estava ela, lutando para encontrar pedacinhos de sabedoria que fizesse com que Omar se sentisse melhor. Em sua amizade com Rock, era sempre Rock que dava a Núria conselhos muito necessários. Agora era a vez dela, e não queria fazer besteira. Bom, eu não sou exatamente a pessoa mais sábia do pedaço. Quer dizer, minha própria mãe ainda me diz que eu ajo feito uma adolescente, mas vou dizer uma coisa. Ser franco a respeito do que se sente nunca vai ser um erro. Se o Cal ficar bravo, deixe que fique. Você tem direito aos seus sentimentos da mesma forma que ele tem direito aos dele. No fim das contas, é a sua vida, e quem decide o que fazer com ela é você. Ou o Cal aceite isso, ou segue em frente. Omar ficou encarando as mãos no colo, a testa franzida, como se estivesse assimilando aos poucos o que tinha ouvido. Alguns segundos se passaram antes dele erguer o rosto, com olhos quase transbordando de lágrimas. Você tem razão. Acho que eu só preciso ser brutalmente sincero, com o Cal e comigo mesmo também. Faz tempo que fico dispensando os conselhos dele sobre a minha vida profissional com piadinhas. Nós nunca chegamos a sentar e ter uma conversa séria sobre o nosso futuro. Acredito que não tem por que não ser agora, ele disse. Ei, Nu, a máquina de expresso está chamando, Ian gritou de trás do caixa. Núria voltou os olhos para a pequena fila de clientes que tinha se formado. Tenho que ir. Antes de ir embora, ela ficou em pé
e se debruçou para um abraço rápido. Boa sorte, Omar. Me conta depois como foi, tudo bem? Vou contar. Obrigado, Núria. E lá se foi ela para preparar uma enxurrada de pedidos de café, com um sorriso luminoso, porque de repente estava se sentindo incrivelmente orgulhosa de si mesma. Pela primeira vez na vida, tinha sido uma boa amiga. Tinha oferecido em vez de receber. Era uma reviravolta inesperada, mas não deixava de ser positiva. Capítulo 55 do Colin. Agora do Colin. A tarde estava escaldante. Mesmo que já perto das 5, o sol continuava irradiando um calor insuportável do lado de fora. Colin estava em seu escritório climatizado, fitando intensamente a tela do notebook. Por que as palavras não apareciam? Ele sentiu o desejo súbito de erguer seu amado MacBook Air e atirá-lo da janela do segundo andar, mas não era de seu feitio fazer nada irrefletido. Na verdade, ele tendia na direção completamente oposta, pensando demais em tudo até a cabeça doer. Ele fechou o notebook e se levantou. Talvez precisasse apenas esticar as pernas e beber alguma coisa gelada. Colin foi até a cozinha no andar de baixo e abriu a geladeira, permitindo que o ar frio o envolvesse, enquanto examinava as prateleiras. Ele puxou uma garrafa de gengibirra e abriu, bebendo quase metade do conteúdo de uma vez. Bem melhor. O gosto forte do gengibre fez sua garganta arder, mas era uma ardência boa que o deixou revigorado. A luz do sol se deslocou de repente, atravessando as persianas de sua janela e iluminando a pia de aço inoxidável. Se estava fazendo calor ali dentro, ele mal conseguia imaginar a sensação de estar lá fora, respirando o ar grudento e úmido. Será que o gato estava bem? Talvez Colin devesse levar um pouco de água fresca e conferir o estado dele. Ele encheu uma garrafa com cubo de gelo e água e foi até o beco. Assim como tinha suspeitado, estava sufocante do lado de fora. O calor da calçada atravessava suas pantufas e ele não sentiu uma única brisa. E aí, amiguinho, está aí? Ele chamou suavemente ao se aproximar da casa de papelão. Através da janela recortada, ele encontrou uma cabeça preta e peluda e um par de olhos verdes. Miau! Foi um miado baixo. Mal conseguiu ouvi-lo, mas ele parecia bem. Colin derramou a água velha que estava morna e tornou a encher a tigela com água gelada. Quer se refrescar? Vem cá, beba um pouco de água fria, ele disse, ficando de cócoras para conseguir espiar o interior da caixa com mais facilidade. O gato, porém, não se mexeu. Só o que fez foi observar Colin curiosamente com seus olhos verdes. Talvez ele sairia se Colin se afastasse um pouco. Ele recuou, passo a passo, até suas costas baterem do portão que separava o beco da rua. Vamos, amiguinho, beba. Está quente demais para ficar enfiado aí dentro, Colin falou. Ainda assim, nada aconteceu. Talvez o gato apenas não estivesse com muita sede. Bem, paciência. Pelo canto do olho, Colin enxergou algo branco do outro lado do portão. Então lembrou-se do cartão e do presente que havia deixado para Núria. Ele destrancou o portão e correu para buscar o papel que estava sob uma pedra. Era um recibo antigo. Do outro lado, contudo, ela havia escrito a resposta. Eu adoraria ser paciente, mas paciência nunca foi uma das minhas virtudes. Gostaria muito de conhecer você pessoalmente. Se conseguir encontrar coragem, apareça na torre do Brooklyn durante o meu expediente e peça um Guilherme. Espero te ver logo. PS. Obrigada pelo presente. Toda sinceridade é uma das coisas mais lindas que já ganhei de alguém em toda a minha vida. O que em nome de Deus era um Guilherme? O coração de Colin estava tão acelerado que era quase preocupante. Suas pernas de repente estavam fracas. Ele teve a sensação de que talvez desmaiaria. Ele enfiou o bilhete no bolso e voltou para dentro depressa. Não apenas porque não queria apagar no meio da calçada,
mas também porque estava ávido para pesquisar tudo sobre Guilhermo no Google. Colin subiu as escadas correndo até seu escritório e iniciou o notebook. Tendo aberto o Google, ele digitou Café Guilhermo. Quase imediatamente, encontrou o site de cafeterias com Guilhermo nos nomes e blogueiros chamados de Guilhermos que eram apreciadores de café. Perto do fim da página, contudo, ele localizou um artigo intitulado Café com limão é uma paixão. Colin clicou no link e, conforme leu rapidamente, descobriu que um Guilhermo era uma dose de expresso servida por cima de algumas fatias de limão fresco. Simples, mas único. Ele riu, mesmo não sabendo muito bem o motivo. Expresso com limão? Ele disse em voz alta para absolutamente ninguém e riu mais uma vez. Era quase uma senha secreta em forma de bebida, algo que só um agente secreto usaria. Seu peito se aqueceu ao pensar que estava compartilhando um segredo com Núria. Porém, mesmo adorando a ideia, aquilo não mudava o fato de que ele era covarde demais para tentar tal façanha. Colin se reencostou na cadeira e tentou visualizar a si mesmo, entrando na torre do Brooklyn, destemido e cheio de confiança, pedindo um Guilherme. Em sua mente, ele era seguro, capaz e charmoso. De certa forma, na vida real, Colin não era nenhuma dessas coisas. Espera, calma aí. Colin quase saltou do assento de tanta empolgação. Tweed Café. Um agente secreto charmoso, uma missão, viagem no tempo, portais situados em cafeterias ao redor do mundo, gatos mágicos e uma donzela em perigo. Rapidamente, ele abriu seu documento sem título e digitou na velocidade da luz. Sua inspiração, de repente, estava fluindo, borbulhando e estourando como uma garrafa de refrigerante que havia sido sacudida e então aberta. Fazia muito tempo desde a última vez que uma ideia tinha se formado por completo em sua cabeça. A adrenalina percorria seu corpo, o coração martelava no peito e os dedos golpeavam o teclado, como se sua vida e a de todo o universo estivessem em jogo. Então, pessoal. Vamos... Acho que dá tempo, sim. Capítulo 56 de Omar, para encerrar essa leitura felina de hoje, dessa semana. Omar. Como assim você não agendou a visita para conhecer o curso? Cal exigiu saber, os olhos azuis esbugalhados. Omar, que estava sentado no sofá, abaixou a cabeça como se estivesse tentando se enroscar em si mesmo e se esconder. Eu sinto muito, Cal. Sei que você está decepcionado, mas eu falei que estava só pensando na questão. Nunca prometi nada. Ah, me poupe. Seja sincero comigo. Você pensou de verdade em algum momento? Eu só estava tentando me fazer sair do seu pé. Cal apoiava o corpo no parapeito da janela com os braços cruzados. Porque eu estou começando a achar que era tudo mentira. Você sabe muito bem que eu não gosto de mentiras, Omar. Certo, tudo bem, eu menti. É isso que quer ouvir? Mas você não me deu muita escolha, Cal. Você não me escuta. Estudar culinária não é para mim. Abrir um restaurante é o seu sonho, não o meu. Mas todas as vezes que digo isso, você simplesmente me ignora e desconsidera. Omar falou, esfregando as têmporas. Sua cabeça começava a latejar. Cal expirou e encarou o chão. Isso deveria ser uma parceria. Deveríamos crescer juntos. Mas como podemos crescer juntos se você não consegue nem sequer se decidir por uma carreira mais significativa? Você consegue mesmo se ver entregando correspondências aos 50 ou 60 anos? 60 anos? É isso que está idealizando para o resto da sua vida? Para o resto da nossa vida? Seria tão ruim assim? Ou será que apenas não faz parte do seu plano de transformar a gente no casal de maior sucesso do Brooklyn? E é essa a questão, Cal? Eu não me encaixo na sua pasta do Pinterest? Omar indagou, endireitando as costas e de repente o encarando. Cal tocou o próprio rosto, como se estivesse levando um tapa. Isso me magoa, Omar. É isso que você pensa de mim, de verdade?
que eu sou um alpinista social fútil? Acha mesmo que eu teria sequer considerado sair com você se fosse o caso? Perdão. Omar se retraiu. Lá estava. A dura verdade. Cal tinha vergonha de ter um carteiro como companheiro. O cômodo ficou em silêncio absoluto, como se os dois tivessem expelido tantas palavras que as tinham esgotado. Minutos se passaram antes de finalmente encontrarem os olhos um do outro, de lados opostos da sala. Estavam juntos haviam tempo bastante para saberem que, por hora, não tinha mais nada a ser dito. Omar não faria Cal mudar de ideia, e Cal não faria Omar mudar de ideia. Estavam em um impasse. Preciso de tempo para pensar. Vou passar um tempo com meu irmão. Podemos conversar daqui a algumas semanas. Carl descruzou os braços e foi até o quarto. Presumivelmente para encher uma mochila com seus pertences. Omar ficou de pé e abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele queria protestar, queria impedir que Cal fosse embora, mas também sabia que ambos precisavam de um pouco de espaço para reavaliar o relacionamento e decidir se realmente tinham algum futuro juntos. Só lhe restavam forças para ir à cozinha e serviu uma dose de uísque. Serviu uma após a outra, as lágrimas escorrendo por seu rosto, misturando-se ao uísque enquanto engolia. O som da porta da frente se abrindo e então fechando ecoou de outro cômodo. Cal havia ido embora sem dizer uma palavra, nem um adeus, nem um até mais, nem mesmo um se cuide da única pessoa que deveria amá-lo. Como é que sua vida tinha tomado um rumo tão horrível? Em um dia, estava fazendo brincadeiras e flertando enquanto comiam camarão com molho branco de coco e bebiam margaritas. E no dia seguinte, estavam brigando. Agora, Cal tinha ido embora. Omar estava sozinho no apartamento de um quarto dos dois, escutando o zumbido da geladeira enquanto afogava as mágoas. Ao sentir a queimação do uísque na garganta, ele fechou os olhos e tentou se enxergar na cozinha de um restaurante, usando um avental branco de chefe, o vapor ondulando ao seu redor, os barulhos de algo sendo frito ao fundo, cozinheiros gritando um para o outro enquanto prato após prato de comida era entregue a garçons. Embora fosse apenas uma visão em sua mente, Omar já conseguia sentir o estresse e a ansiedade surgindo. Conseguia sentir os ombros tensionando, as mãos se apertando, o maxilar ficando rígido por reflexo. Ele serviu uma dose e virou em um gole só. Não. A vida em um restaurante não servia para ele. Simplesmente não servia. A senhora Lewis tinha razão, assim como Núria. Era sua vida, afinal. Claro, ele queria uma mudança profissional, queria encontrar algo mais significativo, mais gratificante. Claro que queria ser mais bem-sucedido, ganhar um salário melhor. Havia alguma outra coisa para ele no mundo. Com o tempo, ele sabia que a encontraria. Apenas esperava que Cal ainda estivesse ao seu lado quando ele descobrisse o que era. Então vamos encerrando por aqui, pessoal. Paramos no capítulo 56 de Omar. Continuamos na quarta que vem, sem falta, com o capítulo 57 da Lily. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa leitura. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, além de compartilhar com outra pessoa que gostaria muito de ver essa leitura desse livro tão legal, que é o livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. Esse pessoal ficam aqui, vida da Prefeitura de Taubaté, Secretaria de Cultura e Teatro. É isso, tchau!